Como é que definimos o nosso caráter? Como definimos o nosso modo de vida, o nosso comportamento nas diversas atividades? Como é que fazemos isso? Isso começa no nosso pensamento. O nosso pensamento define as nossas atitudes. As nossas atitudes definem hábitos, comportamentos. E esses hábitos, esses comportamentos, o conjunto desses comportamentos, definem o nosso caráter, definem a nossa maneira de viver, a nossa maneira de encarar a vida. Na verdade, definem o nosso modo de vida. Isso vale para qualquer atividade. Por exemplo, vale para o trabalho. Se eu penso bem com relação ao trabalho, se eu tenho boas atitudes e bons hábitos com relação ao trabalho, eu vou ser um bom trabalhador. Vou ser alguém que gosta de trabalhar. Isso também vale para o estudo. Se eu tiver bons pensamentos com relação ao estudo, avaliá-los de maneira corretamente e praticar, ter atitudes, estudar, nós vamos ter o hábito de estudar e vamos estudar a vida inteira de uma maneira prazerosa. Isso vale para o regime alimentar. O que eu penso com relação ao regime alimentar, o que eu penso quais são os alimentos que eu devo comer e aqueles que eu devo evitar, e assim pautar os meus hábitos alimentares dessa maneira, eu vou definir a minha vida com relação ao regime alimentar. Espiritualmente falando, irmãos, isso também vale para a oração, isso vale para o louvor. Se eu tiver pensamentos que me levem a louvar a Deus, eu vou ter atitudes compatíveis com louvar a Deus, vou ter hábitos de louvar a Deus, vou ter o hábito de louvar a Deus. Já viu, irmãos, como isso é bom? E aí o meu modo de vida vai ser um modo de vida de louvor, um modo de louvor a Deus. Quais os motivos, irmãos, que eu tenho para louvar a Deus? Vamos procurar na Bíblia. Vamos lá no Salmo 145, o Salmo de Davi. O título desse salmo é o seguinte: a bondade, grandeza e providência de Deus. Louvores de Davi. Então, se eu estou pensando em pautar a minha vida, para que ela seja uma vida de louvor, vamos ver os conselhos que Davi dava para que nós louvássemos a Deus. Ou ele louvava a Deus por esses motivos. Pela grandeza insondável de Deus. Pela maravilha dos poderosos atos divinos. Também pela imensa bondade e fidelidade de Deus. Ele louvava a Deus porque Deus é compassivo, paciente, tardio em irar-se. Mas porque ele é bondoso e cuida com carinho. Veja, irmãos, eu gosto muito quando aparecem essas frases. Cuida com carinho, pega no colo, pega pela mão direita. São atitudes carinhosas de Deus. Eu tenho que louvar a Deus por isso, irmãos. Mas ainda, ele é um rei eterno. Ele é o nosso Salvador, mas ele é também o nosso rei. Ele cumpre o que promete. O Senhor Deus é alguém em quem você pode confiar, porque ele vai cumprir aquilo que prometeu. E se ele prometeu que vai nos salvar e vai nos dar a vida eterna, se nós aceitarmos o Senhor Jesus, isso vai acontecer conosco, isso vai se verificar. Davi ainda havia que o Senhor ajuda, alimenta e satisfaz, e o Senhor trata a todos com justiça. Vou alinhar agora, irmãos, 3 atitudes que nós devemos ter para desenvolver o louvor na nossa vida. A primeira atitude é ver. Nós precisamos ver, irmãos, ver ao nosso redor e ver as maravilhas de Deus. Ver uma criança que está aprendendo a andar, ver uma flor, ver uma paisagem, ver um alimento, um bom alimento, uma bela fruta. Coisas que o Senhor dá, coisas que o Senhor nos dá ao nosso redor, para que a gente possa ver. Quando olhar para o céu, ver as estrelas, ver o firmamento, temos que ver a obra de Deus. Mas não somente ver, irmãos, ver e meditar, pensar, meditar. Quando você vê uma criança que aprende a andar, você tem que pensar
Que maravilha, como Deus faz as coisas. Um que era bebê até pouco tempo, mal engatinhava, agora se levanta sobre as suas perninhas, se equilibra e vai dando passo a passo. Você tem que pensar quando vê uma flor, quando vê uma fruta. É obra de Deus. Deus é que fez dessa maneira para a nossa alegria, para a beleza estética. Você tem que ver, depois você tem que pensar e meditar. Mas não somente pensar e meditar, irmãos. Você tem que verbalizar isso. Não pode ficar só no seu pensamento. Você tem que externar. Você tem que verbalizar que você está admirando uma obra de Deus. Você está admirando uma obra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Dessa maneira, então, irmãos, você vai desenvolver o louvor na sua vida. Você vai estar no modo louvor. Você vai estar vendo motivos o tempo todo para louvar a Deus. Quais são os efeitos de uma vida de louvor? O que você vai ganhar tendo uma vida de louvor? Primeiro, você vai ter alegria pessoal. Alegria pessoal de saber que um Deus Todo-Poderoso cuida de você. É bondoso e cuida com carinho, como está lá no Salmo 145. Mas ainda você vai ver também, não só a alegria pessoal, você vai ver a alegria coletiva, a alegria daqueles que estão junto com você e que compartilham com o louvor. Essa alegria pessoal, essa alegria coletiva, vai produzir, irmãos, uma felicidade que nada mais pode superar. A maior felicidade que podemos ter é louvar a Deus, ter uma vida de louvor, acreditar a Deus o nosso louvor, acreditar a Deus as bênçãos que recebemos, as bênçãos que os nossos filhos, os nossos netos recebem, louvando a Deus continuamente. Eu desejo, irmãos, no fundo do meu coração, que tanto eu quanto cada um de vocês passe uma vida de louvor, tenha uma vida de louvor, para que vocês sejam felizes, para que Deus nos torne felizes ao louvá-lo.